O tempo de espera, né? Gente, a primeira coisa que Deus falou no meu coração sobre isso é o seguinte: entenda uma coisa, a espera é possivelmente a coisa mais importante que nós estamos fazendo na nossa vida, em tudo. O que nós estamos fazendo aqui nessa terra, quando você acordar amanhã, quando você for para sua casa agora, o que quer que você tenha que fazer, o que nós estamos fazendo, todos, quer a gente crê em Jesus ou não, é esperar. Nós estamos esperando. E sabe o que nós estamos esperando? Atos 1, do 6 ao 11. Abram comigo. Atos 1, do 6 ao 11. A gente passou por Atos, foi trazendo muitas coisas para nós. Provavelmente a gente passou por esse versículo, mas passou, né, tá? Pelo 6, né, até o 11. E olha o que diz ali, né? Eles estavam reunidos, a gente sabe, os discípulos eles estavam ali reunidos. E aí começa esse versículo 6 dizendo assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram para Jesus: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E tendo dito isso, ele foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, ele voltará da mesma forma como o viram subir. Então é o seguinte: nós todos, quer creia em Jesus, quer não creia, estamos esperando a volta dele. Ponto. Essa é a espera mais importante que nos diz respeito. Tudo que está acontecendo aqui, tudo que nós fazemos, tudo que está sendo gerado, tudo que está sendo edificado, tudo que está sendo construído, vai ruminar ou vai terminar nesse dia, nesse momento. Tudo está acontecendo, nós estamos esperando esse grande dia. É para isso que nós estamos vivendo, é isso que nós estamos preparando. Tudo que acontece em nós tem a ver com esse momento, com o grande dia em que ele vai voltar. Quer as pessoas creiam em Jesus ou não, elas estão vivendo a vida delas e existe uma espera. Esse dia vai chegar e aí esse é o grande dia que nós estamos esperando. Ponto. Acabou. É isso que nós estamos fazendo. Todos nós estamos esperando. A questão é que, olha a pergunta que o anjo faz para eles ali: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. E aí no versículo 2, assim: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Os anjos deixaram claro assim para eles: ele vai voltar, vocês estão esperando por ele, mas até que ele volte, vocês têm algumas coisas importantes para viver. Vocês têm algumas coisas muito importantes que vocês precisam fazer, que vocês precisam realizar, que vocês precisam concretizar. As promessas dele, os propósitos dele, para que aquele grande dia chegue. Então, o que Deus ele trouxe claramente para mim é que, filha, tenho uma grande espera para todos vocês. Ele vai voltar, e é isso que vocês estão esperando. A questão é que, até que esse grande dia chegue, existem pequenas esperas no meio do caminho, que são os meus processos com vocês. É aquilo que eu estou fazendo em vocês, e aquilo que eu preciso que vocês vivam. E enquanto você vai vivendo cada um desses processos, tem algo acontecendo em vocês. E isso está em Gálatas 4,19, que é quando Paulo ele pega e fala assim para os galileus ali, para os gálatas, quer dizer, ele fala assim: eu estou sofrendo como dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês. Então, nesse trajeto, nisso que nós estamos vivendo, nisso que nós estamos fazendo, tudo que Deus tem para que a gente viva,
Cristo está sendo gerado em nós. Tudo tem a ver com o fato de que até que Ele venha, Ele está sendo gerado em nós. Em cada coisa que o Senhor faz em nós, em cada ensino, em cada momento das nossas vidas, Ele está gerando algo em nós. E aí, o Senhor, Ele me falou sobre 2 tipos de espera. Ele falou assim, olha, eu tenho 2 aspectos, não a espera em si, né, dos sonhos, mas existem 2 aspectos na espera. E eu quero que você traga consciência para a minha igreja, porque se eles entenderem isso, então eles vão avançar em tudo que eu tenho para que eles avancem. E eu vou começar pela espera que é mais difícil a gente identificar, que é a espera, a outra geralmente a gente percebe e a gente fica reclamando, porque a gente não quer esperar. Mas essa é algo realmente importante. E aí foi quando o Senhor, Ele me falou sobre José de Egito, Ele me falou sobre Esther, só que o Senhor estava falando essa palavra comigo em Deuteronômio. E aí Deus me disse assim, eu tenho um propósito, que é a volta do meu filho. Essa é a grande espera. Mas lá atrás, antes dele vir, havia uma espera, que era a espera do Cristo. O Cristo tinha que nascer. Então todos estavam esperando até o momento que ele nascesse. José do Egito era um desses. Ele sabia que uma hora o Cristo nasceria, aquele que viria. E eles estavam esperando por tudo isso. E aí o Senhor foi me lembrando da história de José. O Senhor foi falando para mim. Ele falou, porque é isso que a Thalita explicou aqui. Nós esperamos por algo, gente. Deus, Ele entregou algo no seu coração. Eu tenho certeza disso. Que o Senhor, Ele já falou algum sonho para você. Deus, Ele já te deu alguma expectativa. Você tem algum sonho no teu coração, que é algo que você sonhou, que você quer, o sonho que a gente deseja. Mas talvez também tenha uma palavra da parte de Deus que Ele incumbiu você de viver. E Ele está dizendo, você vai ter que viver isso, porque eu tenho um propósito com isso. E aí a gente entende que tem que viver esse algo. No caso de José, Deus deu um sonho para ele. Eu tenho a impressão de que é meio incumbência, meio desejo ali, porque ele recebeu um sonho que ele não estava esperando. Mas Deus deu uma palavra para ele. E o Senhor falou assim, vai chegar esse momento. Mas até chegar esse momento, você vai ter que passar por muitos processos. E aí, quando isso acontecer, o momento da espera terminou. Mas esperar é passar pelos processos. Então ele foi vendido pelos irmãos, e aí ele estava lá na casa de Potifar, passou por um monte de luta, foi preso. Ali, enquanto ele estava preso, passou por várias situações, e Deus foi fazendo o quê? Preparando José, tratando o caráter dele, fazendo com que José se tornasse aquele que, quando estivesse no lugar da promessa, iria fazer tudo conforme o coração de Deus. Então a espera, ele sabia que tinha que chegar aquele momento. O tempo da espera foi esse processo. Só que, qual que é essa primeira espera que eu quero falar? Esse aspecto da espera. Deuteronômio 1. E aí, ai meu Deus, a barriga tá doendo aqui, gente. Ai, paizinho. Deuteronômio 1. Que é quando Deus, o povo recebeu uma palavra do Senhor de que eles iriam entrar na terra, certo? E aí, eu ouvi algo muito interessante esses dias, de um de nós aqui, que eu já ouvi algumas vezes, na verdade já ouvi várias vezes, que é quando fala sobre o povo entrar na terra prometida, na promessa de Deus. E eu já ouvi várias pessoas falando sobre isso para mim, que é esse comentário muito importante, que na verdade faz todo sentido, que é quando as pessoas dizem assim, eu fiquei perplexa quando eu descobri que o povo demoraria mais ou menos 40 dias para chegar na terra prometida, e na realidade eles demoraram 40 anos, e aí eu fico com medo disso, porque eu não quero demorar 40 dias, eu não quero demorar 40 anos, o que levaria 40 dias para chegar, certo? Isso faz todo sentido. E eu falei, é verdade, Deus. E eu sempre ouvi esse comentário, só que o Senhor falou assim para mim, Lê, vem aqui que eu vou te explicar um negócio, uma coisa muito importante, que é a questão de que o ponto não é que eles demoraram 40 dias para chegar no lugar da promessa. E eles poderiam ter levado 40 dias para chegar no lugar da promessa e na verdade levaram 40 anos. O ponto é que
Eles chegaram no lugar da promessa. O ponto é que eles estavam diante da promessa de Deus. Ali em Deuteronômio 1, eu vou ler a partir do versículo 6. E é sobre isso que eu quero falar nesse primeiro momento. E é quando o Senhor diz assim, Deuteronômio 1:6: O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe. E aí aqui está o aspecto da espera, esse primeiro aspecto da espera. Nós estamos esperando por algo. Deus, Ele nos deu uma palavra, uma promessa, e a gente entende que esse momento vai chegar. Estamos esperando. Só que chega um momento, gente, nós vamos passando pelo processo. Nós estamos passando pelo que Deus tem. Só que chega uma hora que a espera acaba. E Deus está falando, acabou, agora vai, porque eu vou cumprir a minha promessa. Quando você entra na promessa, o Senhor fala, agora eu tenho outra coisa para te falar. E você vai avançar. E foi isso que o Senhor falou ali, ó, Deuteronômio 1:6. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe. Ponto. Vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Ou seja, já ficaram muito tempo na espera. Levantem acampamento e avancem. Avancem para a Serra dos Amorreus. Vão a todos os povos vizinhos, na Arabá, nas montanhas, na Cefilá, no Negueb e ao longo do litoral, a terra dos cananeus, e ao Líbano, e até ao grande rio Eufrates. E aí o Senhor diz assim para eles, no versículo 8: Eu ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento, dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. O Senhor está mostrando para eles, está aqui. Entra na terra. Eles estavam diante da terra. Eles estavam prontos para entrar. E aí o Senhor vira para ele, pode ir. Eles começam a se organizar em algumas coisas. Eles têm que fazer algumas coisas ali. E aí Moisés, ele continua falando ali no versículo 9. Depois, 19, tá? Conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse, vocês chegaram à Serra dos Amorreus, a qual o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo e nem desanimem. Eles estavam diante da terra. Eles só tinham que entrar. Só que, ao entrar, sempre vão haver lutas. Entendam isso? A terra prometida, a terra da promessa, aquilo que Deus tem para que a gente viva é algo importante, é algo maior do que a gente consegue imaginar. É algo que tem a ver com a manifestação do reino dele. É algo que vai trazer transformação, que vai trazer vida. É algo em que o Cristo, ele vai trabalhar em você para que o próprio Cristo seja gerado em você. Então não vai ser só entrar na terra. Você vai ver que tem muralhas, você vai ver que tem gigantes, você vai ver que tem várias coisas que vão te impedir. Então quando você estiver diante da terra, aí é que está, você vai provavelmente pensar assim, puxa, mas Deus está falando algo para mim, eu estou entendendo a promessa do Senhor, eu estou diante da promessa, mas aconteceu isso aqui, ou está acontecendo essa situação. Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E aí nesse momento, você está colocando em xeque aquilo que Deus falou para você. E aí, eles pegam e falam assim, não, mas espera aí, essa terra está parecendo meio perigosa. Vamos mandar homens para ver se está tudo bem. Vamos mandar homens para ver se é essa terra mesmo. E aí olha o que acontece. Então, a sugestão pareceu boa para Moisés. E aí Moisés escolheu 12 de vocês, no versículo 23. Um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. E aí eles trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato. Esta terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Eles conseguem entender, é boa, podemos ir. Mas aí o que o povo faz? Olha o que Moisés diz para o povo no versículo 26. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus.
queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, não é possível. Por isso Ele nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos desses amorreus e destruir-nos. Para onde nós iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte do que nós, é mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. E nós vimos ali os Enaquins, gigantes. Ou seja, tem coisa para vir contra. Deus, Ele te deu uma promessa, Ele te deu um sonho, Ele te falou que isso tem que acontecer. Só que chega um momento que o Senhor te coloca diante dessa promessa. E na hora que você está diante dessa promessa, vão vir lutas, vão vir situações que vai ser contra. E aí o que aconteceu com o povo? Eles desanimaram. Só que Moisés disse para eles: eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. No versículo 30, o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, Ele lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como Ele fez no Egito. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que vocês percorreram até chegarem a este lugar. Mas apesar disso, vocês não confiaram no Senhor. E Ele foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando o caminho que vocês deviam seguir. Então sabe o que me pega quando eu me dou conta do povo? E aí, eles não confiam no Senhor. E Moisés diz assim: ah, Deus, Senhor Jesus, gente, é o seguinte, Deus, Ele te deu algumas promessas. Ele falou algumas coisas para você no decorrer aí do caminho, da história, da trajetória. O Senhor, Ele deixou claro que Ele faria algumas coisas e que Ele tem coisas para fazer através da sua vida, coisas que Ele tem para realizar. Só que quando Ele te coloca diante dessa promessa, Ele fala assim: pronto, deu tempo de esperar, agora avança. É para você avançar. Vão vir situações que vão te deixar meio assim: peraí, mas olha o que aconteceu, não sei bem se é isso. Olha o que aconteceu, Senhor, eu acho que você não é bem isso que eu estou entendendo. E aí Deus, Ele diz assim: não coloque em xeque o que eu te falei, não coloque em xeque o que eu te prometi, mas confia em mim e avança. Sabe por quê? Porque se você não confiar em mim, a promessa se perde ali. Então, o que aconteceu? Eles estavam na frente do lugar da promessa, diante da promessa. Eles não confiaram no Senhor. E na hora que eles não confiaram no Senhor, o Senhor diz: porque vocês não confiaram em mim, vocês não entrarão na terra. Então não é o fato de que eles demoraram 40 dias, eles não entraram na terra. Os 40 anos foi para que todos aqueles que eram para entrar morressem. Eles perderam a promessa, porque quando chegaram diante dela, no momento em que era para se realizar, está aqui, levanta, avança. Eles quiseram esperar mais tempo, esperar mais do que aquilo que o Senhor tinha para que eles esperassem. Só que a espera é esse processo de avanço. O Senhor é quem determina quanto tempo você tem que esperar. Não é você que escolhe. Não é você que fica pensando assim: não, mas eu vou esperar um pouco mais. Não, mas eu quero entender um pouco mais. É Deus que diz, está na frente, está diante da promessa. Levanta e avança. Tem gigante, a terra, eles têm muros altos e tem várias situações que vão te fazer pensar duas vezes. Mas eu preciso que você não coloque em xeque. Eu te conduzi, eu te mostrei o caminho, eu coloquei todas as situações diante de você para te preparar para esse momento. Se você não confiar em mim, você vai duvidar da promessa que eu tenho. E nessa hora, não é que você vai demorar um tempão para entrar, não. Você vai perder o tempo que eu tinha para você e você não vai viver a promessa. Eles não demoraram 40 dias para entrar, eles nunca entraram. Eles voltaram para o deserto e eles foram passando por todas as lutas que eles tinham até que todos morressem. E o Senhor falasse: agora vem. E aqueles que entenderam o que aconteceu, Josué e Caleb entenderam, eles entraram. Então é esse aspecto da espera que Deus, Ele trouxe muito claro no meu coração, no sentido de que nós precisamos ter coragem para avançar, não desconfiar do Senhor. Olha isso, o Senhor disse: olha, Deus amado, o Senhor fala assim: quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, Ele irou-se e jurou, ali no versículo 34, ninguém desta geração má verá a boa terra que eu jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele haverá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Ele confiou até o fim.
Então preste atenção naquilo que Deus, Ele está falando com você, nos propósitos que o Senhor já te entregou, nas coisas que Ele já colocou no seu coração. Pensa bem se você, às vezes, está diante dessa promessa ou do cumprimento dessa promessa e você está com medo, e você está falando assim, não sei bem se é isso, e você está colocando em xeque aquilo que Deus está te falando, e o Senhor está dizendo, levanta e avança, já deu o tempo da espera. E aí você vai, e você confia no Senhor, e você vai viver tudo aquilo que Ele tem para que você viva. A espera é um tempo, a espera não é eterna, nem mesmo a volta de Cristo é eterna. Vai chegar uma hora que Ele vai voltar e nós vamos para Ele, e aí nós estaremos na eternidade. Mas lá não é espera, lá nós estaremos vivendo com Cristo. No decorrer desse processo, vez após vez, Ele está gerando o Espírito, o Cristo em nós. É igual José. O Senhor disse para ele, filho, eles vão se dobrar e você tem que ver essa cena. Começou a passar por tudo aquilo, por todo aquele processo. Quando chega na hora em que ele está pronto, o faraó vira para ele e diz, agora você vai ser o meu segundo aqui no reino. E se ele dissesse assim, não, mas calma aí, peraí, vai ter muito problema aqui, esse povo é teimoso, eu vou ter que enfrentar um monte de coisa, eu acho que eu não estou pronto ainda, ah não, eu acho que não é agora. E aí ele ia dar um passo para trás, ele não ia viver, e sabe o que ia acontecer? Todo o povo ia morrer, porque ele era um cara que Deus preparou para que tivesse suprimento e o povo de Deus não morresse. E ali, diante do fato de que ele se posicionou, o povo teve o que comer e a semente de Jesus não foi perdida e Cristo veio lá na frente. Mas se ele tivesse dito, olha, mas está acontecendo isso, será que é isso mesmo? Ele ia perder a promessa. É como Esther, gente. Esther, ela estava ali vivendo tudo aquilo e Deus deixou claro, foi para um momento que eu estou te levantando e estou te preparando. Você espera, você se prepara, eu vou fazer tudo o que eu tenho para fazer e no momento certo você vai viver aquilo que eu tenho para você. Esther se prepara, passa por um processo, vai vivendo tudo aquilo que tem. Chega uma hora que ela ouve ali do tio dela, Mordecai, chegou um momento, você precisa falar com o rei. Só que, se ela entrasse na presença do rei sem que ela fosse chamada, ela poderia morrer. Ela poderia morrer. Mas porque ela se posicionou, porque ela esteve firmada, porque ela ficou atenta àquilo que Deus tinha, ela jejuou, ela se posicionou e ela entrou na presença do rei. O posicionamento dela fez com que o povo não fosse morto, o povo judeu não fosse morto. Mas imagina se ela pensasse assim, na hora que ele falou, tá pronto, é agora, vai. Aí ela fala, mas se eu entrar diante da presença do rei, olha só, tem essa situação, ele pode não querer, e se ele não quiser eu vou morrer, e aí não vai dar certo, e aí se não der certo, Deus sempre está dizendo, eu estou no controle, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou preparando. Se ela não tivesse tido coragem e entrado na presença do rei, ela e todo o povo judeu teria sido morto, porque já tinha um decreto. Então, não obedecer ao Senhor no tempo que Deus tem para nós é mais do que demorar um pouquinho mais para viver a promessa. A promessa é como se o Senhor fosse deixando claro no decorrer da história dele. Aquela promessa pode morrer. Isso é muito sério. Por isso que eu fico com tanto temor no meu coração, porque Deus deixou claro, minha filha, o Senhor está falando algumas coisas comigo, e Ele está dizendo, está com medo, né? Parece difícil, às vezes alguma situação ali diante de você fica meio insegura, mas tenha coragem, levanta e avança, porque se você não for agora, no tempo em que eu estou dizendo que é o momento, quando você quiser tentar lá na frente, vai ser como o meu povo Israel, não Senhor, agora a gente vai, porque o povo não falou para Deus que não iria, eles tiveram medo, eles falaram, não, olha isso, aí o Senhor falou assim, avança, eles ficaram com medo, falaram, não, Deus não é possível, acho que não é isso que Deus falou não. Aí Deus falou, vocês não confiaram em mim, porque vocês não confiaram, vocês não vão entrar. Alguns versículos depois eles viram para o Senhor e dizem, não Deus, a gente vai, tá bom? Agora a gente vai, agora a gente vai obedecer. E aí Deus vira para eles e fala assim, agora vocês não vão entrar mais, agora já não dá mais, agora vocês já não confiaram em mim, agora vocês já não se posicionaram naquilo que eu tinha para vocês não vão entrar. E aí o que eles dizem? A gente vai entrar sim. Moisés, pode avisar o Senhor que nós estamos indo. Aí Deus avisou, Moisés, se eles forem, eles vão morrer. Eles foram, todo mundo morreu. Todos os corpos ficaram lá jogados. Porque eles foram no momento em que Deus falou, não adianta mais, vocês tinham que ter confiado em mim. Então, esse aspecto da espera é muito
muito importante, sabe por quê? Quando nós estamos esperando e algo que a gente quer não acontece, a gente está esperando. Então, beleza, estou aqui, estou esperando, Deus, aqui está difícil, eu queria que acontecesse, mas eu estou esperando. A questão é quando chega o momento que Deus fala, é agora, está diante dos seus olhos, está diante de você, mas não é fácil, não é simples. Entra na terra que eu te prometi, entra na promessa, vive aquilo que eu tenho para você. Essa espera acaba agora e você entra. Quando você entra, um pouco mais do Cristo foi gerado em você. E aí Deus vira para você e diz assim, agora é um novo tempo. E aí é uma nova espera. E aí eu tenho novas coisas para gerar, mas agora você já entrou nessa promessa. Quando o povo entrou com Josué naquela terra prometida, outros desafios vieram, outras coisas vieram. E o segundo aspecto, bem rapidinho, e é esse aqui, eu peguei o post-it correndo lá da minha parede, que é quando a gente está esperando mesmo. Que é quando Deus nos dá uma visão e a gente tem que se preparar para viver isso. E essa é mais fácil, não no sentido de que é fácil esperar, mas no sentido de que você se percebe nesse lugar. Você se vê esperando, você identifica que você está esperando, por exemplo, não sei, Deus ele te prometeu uma profissão. E aí não está acontecendo, várias coisas acontecendo e não está chegando no tempo daquilo acontecer. Você está esperando. Deus te prometeu, Ele vai cumprir algo ali para você, Ele te deu um chamado. Olha, você vai chegar nesse lugar, esse sonho aqui vai acontecer. E aí você está ali, esperando, vivendo aquilo. Mas existe uma responsabilidade no tempo dessa espera, que é essa preparação. Eu vou ler Abacuque 2:3, mas eu queria ler nessa versão aqui que está diante de mim, que é NTLH. Nem sei se quero que vocês coloquem aqui. Aguenta aí, não coloca. Não põe. Mas diz assim, ó, nessa versão que eu tenho. Ei, o Senhor está falando, no 2:2. Escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que eu vou te mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Para que você entenda o que eu estou te dizendo. E aí no 3 ele diz, ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, hein? Porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Que é quando a gente quer que algo aconteça. E a gente fica ansioso, Deus, não acontece, eu estou aqui fazendo tudo, eu estou pronto. Por que não acontece? Aí Deus está falando, ainda não chegou o tempo. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, mas ela vai se cumprir sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Então espera. Ainda que pareça demorar, a visão virá no momento exato. Só que no anterior o Senhor diz, escreva em tábuas, escreva, anota, deixa claro. Eu estou te dando um sonho, eu estou te dando uma visão, eu estou te falando algo que eu vou cumprir na sua vida, algo que eu quero que você faça, que você viva isso. Anota, deixa isso claro, coloca diante de você, traga a memória. Por quê? Se Deus te falar algo e você não olhar para aquilo, esse processo de espera vai ser igual a nada. Mas se Deus te falar algo e você começa a entender que você tem que chegar nesse lugar, você vai dando pequenos passos e você vai se preparando. E aí o Senhor está falando assim, pode anotar em tábuas, anota aí o que eu estou te dizendo. E aí Deus ele vai te dar uma parte daquela visão. Daqui a pouco você começa a viver aquilo e ele fala, agora eu vou te entregar outra parte. Aí você começa a viver aquilo, agora eu vou te entregar outro pedaço disso aqui. E as coisas vão acontecendo. O Cristo vai sendo gerado em você, você vai sendo transformado, renovado, o Senhor vai quebrantando o seu coração, o Senhor vai te preparando para tudo aquilo que Ele tem para fazer. E enquanto isso está acontecendo comigo, com você, com a Thalita, com o Will, com a Cal, com todo mundo, Deus está aqui, ó, cada um no seu, a gente está viajando junto. Nisso tudo, o Senhor está nos preparando para aquele grande momento. Tudo que Ele está gerando em nós, cada processo que nós estamos passando, tudo aquilo que Deus vai fazer em você, Deus está te dando um sonho, Deus ele te deu algo que você vai realizar. Você pode pensar, puxa, que legal. Não é legal. É muito maior do que você imagina. É mais do que legal. O Senhor está fazendo algo que vai gerar transformação, que vai fazer coisas naqueles que estão à nossa volta. E à medida em que a gente está gerando isso, nós estamos em oração, em constante oração. Pelo fato de estarmos em oração, nós estamos preparando a volta do Cristo. Ele vai voltar quando a taça estiver cheia das orações dos santos. E ali nós estamos vivendo tudo aquilo. Aí o Senhor diz, eu tenho algo para fazer, eu tenho algo para edificar. Constrói, anuncia o Evangelho, leva a minha palavra, prega, faz aquilo que tem para fazer. Você vai fazer
fazendo tudo isso à medida em que o Senhor está construindo e edificando as promessas dele, os propósitos dele. Então, são dois aspectos que eu queria dizer nessa noite, que é, primeiro, vou trocar agora, vou inverter. Quando nós estamos esperando, o Senhor já te falou algo, Ele já te deu um sonho, uma promessa, e Ele diz, anota, começa a trazer isso com clareza diante de você. Talvez para alguns vai ser papel e caneta, para mim é papel e caneta, para você talvez não vai ser papel e caneta, embora eu tenha que te garantir que ajuda muito, tá? Quando você anota, quando você coloca no papel, no caderno, existe algo espiritual muito louco nisso, que só o Senhor sabe explicar. Quem sabe um dia eu trago na palavra aqui o significado de escrever. Nós temos essa palavra, essas escrituras hoje, porque esses homens escreveram o que aconteceu com eles, porque eles escreveram os sonhos que Deus deu para eles, por isso que está aqui, por isso que a gente lê. Mas quando você traz, você coloca diante de você coloca uma parede da tua casa, você escolhe um lugar para você colocar aquilo, para você lembrar, para você se posicionar. Deus começa a te dar ali os passos, mas você está esperando. Ele diz, ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, mas ela se cumprirá, ou seja, não desconfia, o tempo certo vai chegar logo, portanto espere ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. É isso. E o segundo aspecto é esse, quando Deus te mostra, chegou o momento, eu estou te colocando diante da promessa, não coloque em xeque o que eu já te falei, não duvida do que eu já te disse para você, que você precisa não só viver, mas obedecer. Porque às vezes vai ser obediência, uma incumbência. Deus está falando, eu estou te dizendo que você vai viver isso, eu tenho grandes coisas para fazer através disso. Mas se as pequenas situações que acontecem em volta, você colocar em xeque, falar, Deus, não sei se é isso, você não vai viver a promessa, vai morrer. Então não põe em xeque o que eu já te falei, fica firme na palavra que eu te dei. Chegou o momento da espera, acabou. Quando Deus fala isso, levanta e avança. Senhor, mas eu estou com medo, eu não sei. Levanta e avança. Deus, mas eu... Aí Moisés diz, o Senhor, seu Deus, está indo à frente de vocês. Ele lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como ele fez no Egito. Então levanta e avança. Deus está deixando claro quando chegar o momento, mas você precisa estar discernindo e percebendo. É esse o momento, Pai? Se você estiver vivendo essa conversa com o Senhor, se relacionando com Ele, você vai perceber quando é o momento. Se você acorda e a primeira coisa que você faz é olhar para o celular, ali você já perdeu a oportunidade de falar, Espírito Santo, vamos lá viver esse dia. Se quando você vai dormir, a última coisa que você faz é olhar para o celular ou para uma tela de televisão e capotar, você perde a oportunidade de Deus falar assim, você viu o que eu fiz hoje? Você viu o que eu cumpri hoje? Estou te preparando para ver esse propósito, mas fala comigo, olha para mim, abre mão de ter essas outras coisas que te roubam em primeiro lugar, e eu vou cumprir a minha promessa. Então, nesse tempo, nesse mês de dezembro, onde nós estamos nos preparando para viver o próximo ano, eu sei que em muitos momentos vai chegar a hora em que Deus vai falar, deu o tempo da espera, levanta e avança, é agora. Então a gente levanta e avança nesse ano de 2024. Pensa que esse dezembro é um tempo de anotar, colocar no papel aquilo que o Senhor está te dizendo, trazer clareza sobre as coisas que o Senhor te falou. Mas lembra de algo, é o que Deus está te falando, não é o que você quer, é o que o Senhor está te dizendo, ou o que você acha que quer. Porque a gente acha que quer algo, mas o Senhor está dizendo, caramba, eu tenho algo muito maior e melhor para você. Só diz sim para mim, só diz sim para o que eu quero. Então pega esse dezembro, onde nós vamos falar sobre todo esse tempo de espera, onde nós vamos discernir junto, onde nós vamos entender o que significa. Toma esse mês de dezembro e começa a trazer diante dos seus olhos, a trazer diante de você, como o Senhor falou claramente ali em Abacuque, ainda não chegou o tempo da visão vai se cumprir, espera, mas anote em tábuas e deixe claro diante de você para que possa ser lido facilmente, para que eu mostre qual é o caminho que eu estou te levando. E você seja preparado. Faça isso. Tome esse tempo para isso. Mas eu oro para que nós, como igreja, tenhamos esse discernimento. Porque vão chegar momentos em que nós, como igreja, o Senhor vai dizer para a gente assim, chegou o momento, já ficaram muito tempo nesse monte. Levanta e avança. Como igreja. Mas tem horas que Ele vai falar para você especificamente. Às vezes vai ser no seu trabalho, às vezes vai ser na sua profissão, às vezes vai ser com a sua família, às vezes vai ser a respeito do seu relacionamento, às vezes vai ser o que quer que seja.
Vai chegar uma hora que Deus vai falar assim: deu o tempo da espera, é agora, entra na promessa que eu te dei. Senhor, mas isso está difícil, isso parece para mim meio estranho. Não coloque em xeque o que eu te falei. Avança, e eu vou te dar as coordenadas, eu vou te mostrar aquilo que a gente tem para viver juntos. E nós iremos avançar. Eu confio nisso. Eu confio nisso. Ali, uau, ele diz no versículo 2,7, Deuteronômio 2,7: pois o Senhor, só para finalizar, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Mas os 40 anos era para os que iam entrar na terra da promessa. Que a gente não perca a promessa de Deus, porque vamos ter medo ou vamos desconfiar da palavra do Senhor. Mas que a gente confie naquilo que Ele nos disse, nas palavras que Ele nos deu, desde pequenininhos até agora, enquanto estamos mais velhos. Ouve a palavra de Deus. E para essa noite, sobre o tempo de espera, talvez seja esse versículo: levanta e avança. Está diante de vocês a terra que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus, que as nossas palmas louvem o Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé para fazer uma oração. Tá? Quero te convidar a ficar de pé. E eu peço que você coloque a mão no seu coração. E uma oração muito simples, talvez. Mas se você se posicionar, diz assim: Senhor, eu confio em você e eu quero me posicionar para viver tudo aquilo que o Senhor tem, seja na espera como um todo, no tempo mesmo de esperar, ou seja no fato de que quando chegar o tempo que eu preciso avançar, mesmo que eu esteja com medo, mesmo que algo me soe estranho, se você está me dizendo que é isso, então me ajude a avançar para aquilo que o Senhor tem. Não me deixe pôr em xeque aquilo que o Senhor já me falou, mas me ajude a ter coragem e fazer conforme o teu coração. Então, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, 1º de dezembro de 2023, nós estamos entrando nesse último mês desse ano, e eu tenho tanta convicção no meu coração de que o Senhor está nos preparando para grandes coisas, e que na verdade o Senhor já estava nos preparando em todo esse trajeto, talvez em toda a nossa vida, desde que nós nascemos. O Senhor já disse que tinha traçado os seus planos para nós, Deus. E então as coisas começam a acontecer, o Senhor vai nos preparando, o Senhor vai gerando tudo, o Senhor vai mostrando que colocou as pessoas certas no caminho, o Senhor vai preparando os lugares, as situações, os ambientes, o Senhor vai nos levando mesmo por isso, por todo esse trajeto, mesmo com lutas, mesmo sendo difícil, mas essas lutas nos faz lembrar, é para que sejamos forjados, é para que o Cristo seja gerado em nós. Mas eu declaro, Pai, que nessa noite, profeticamente, eu não sei se todos os meus irmãos entenderam aquilo que está sendo liberado aqui nessa noite, mas eu quero declarar que todos, absolutamente todos, terão uma coragem profunda no seu coração. Eu declaro que essa noite, Deus, é uma noite de ter uma coragem gerada no interior do nosso ser, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para avançar quando o Senhor diz: ei, o tempo da espera acabou, filho meu. Agora eu preciso que você se levante e você avance nesse propósito. Não tenha medo. Eu sei, é terra de gigante. Vai aparecer várias situações que vão te fazer pensar: meu Deus, mas será que é isso mesmo? Não esquece da minha voz quando eu te disse: é isso, filho. Então avança para aquilo que eu tenho. Peça conselho, peça ajuda. Eu coloco pessoas importantes à tua volta, eu coloco amigos, filhos meus, irmãos. Eu te fiz uma família e eu quero que vocês se ajudem mutuamente, mas todos individualmente precisam avançar. É para cada um de vocês que eu estou falando. Levanta e avança. Levanta e avança para aquilo que eu tenho para você. Não tenha medo, não desconfie de mim, não faça como o meu povo Israel. Eles desconfiaram da promessa que eu tinha para eles. Eu disse: eu estou com vocês, eu estou indo diante de vocês. Quando o deserto vinha para te queimar, eu estava com uma nuvem ali, trazendo conforto e frescor. Quando no deserto ficava frio, eu vinha com uma nuvem de fogo, e eu protegia você do frio em todo o tempo. Quer você esteja vendo ou não, eu estou cuidando de você. Mas esse cuidado não é um cuidado vazio, simplesmente por cuidar. Não, filho, eu estou te
você não confiar, você não vai entrar. Se você não confiar, você vai perder o tempo que eu tenho para que isso se concretize. E você não vai viver todas as promessas que eu tenho para você. Os 40 anos foi para que apenas aqueles que creram entrassem. Eu preciso que você creia, filho meu. Eu preciso que você acredite no que eu já te falei, enquanto você ainda era menino. E agora você está se desenvolvendo, crescendo, virando homem e mulher de Deus. Eu preparei você para esse momento. Eu estou preparando vocês para cada momento, para cada promessa. Você entra na que eu tenho hoje e eu vou te dizer qual é o próximo passo. E ali vai haver um novo tempo de espera. E quando eu disser, chegou o tempo, você levanta e avança de novo. Então nós vamos avançando em tudo isso. Ah, filho meu, acredite. Eu estou preparando todas as coisas. E tudo isso tem a ver para aquele grande dia. Tem a ver com aquele grande dia. Quando Ele virá. E aí ali sim, todas as promessas estarão cumpridas. E aí ali sim, tudo aquilo que eu prometi, tudo aquilo que eu tinha para que vocês vivessem, todas as pessoas que tinham para serem salvas, tudo que eu tinha para realizar, vai se concretizar nesse grande dia. Confie em mim. Não tenha medo. A espera se trata disso, confiança. Seja no momento em que eu preciso que você anote e creia e entenda que eu estou dizendo, calma, não chegou o tempo, mas vai se concretizar. Ou seja, no momento em que eu estou te dizendo, a espera acabou, avança. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos a nossa vida nas suas mãos nessa noite e declaramos, confiamos em Ti. E mesmo que tenhamos muito medo, iremos com medo mesmo, mas nós avançaremos para tudo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, levantaremos e avançaremos. Em Teu nome, Cristo. Amém. Amém. E amém.